Bom, passando para a faringe. Nessa figura nós podemos observar aqui o septo nasal, que como eu falei é uma parede lisa, ou mais ou menos lisa, que separa as fossas nasais. E essas se comunicam então posteriormente com a faringe. A faringe é um canal que fica na parte posterior da cabeça e do pescoço, que se projeta inferiormente. Ele é totalmente fechado nas suas paredes laterais e posterior, mas apresenta aberturas e comunicações anteriores. A primeira porção se comunica com as fossas nasais. A segunda porção se comunica com a boca, com a cavidade oral. E a terceira porção se continua anteriormente com a laringe e posteriormente com o esôfago. Então a faringe, ela é um canal comum que serve tanto para a passagem do ar, que ela conduz até a laringe, das fossas nasais para a laringe, como também para a passagem do alimento, que ela conduz da boca, da cavidade oral, para o esôfago. Então ela é um canal comum tanto para as vias aéreas, como também para as vias digestivas ou para o tubo digestório, funcionando então das duas maneiras. Só que essa função não é concomitante, porque existem mecanismos que selecionam a passagem do ar e a passagem do alimento para que eles não ocorram simultaneamente e você não tenha a passagem principalmente de partículas sólidas e líquidas para as vias aéreas mais inferiores. A faringe, então, ela é dividida em três porções. Nós temos a nasofaringe, que é a porção superior que se comunica com a cavidade nasal, a orofaringe, que é a porção intermediária que se comunica com a cavidade oral, com a boca, e a laringofaringe, que é essa região inferior que se comunica com a laringe. Ela então faz a condução do ar, o ar que é inspirado, ele passa pelas fossas nasais e vai então para a nasofaringe, depois orofaringe e vai então para a laringe. Quando o alimento é deglutido, ou seja, quando a língua empurra o alimento para a parte posterior da cavidade oral, ele cai na região da orofaringe. E da orofaringe ele vai para o esôfago, que se continua posteriormente à laringe. Então, na parte inferior, a faringe se bifurca, a sua comunicação anterior se continua com a laringe e a posterior se continua com o esôfago. Só que quando você faz a deglutição, quando você empurra o alimento da boca para a orofaringe, ocorre uma elevação da laringe e essa pequena cartilagem que fica superiormente à laringe, ela se fecha, ela oclui a abertura da laringe. Essa cartilagem é chamada de cartilagem epiglote. E quando ocorre esse fechamento, então o alimento passa diretamente da orofaringe para o esôfago sem penetrar nas vias aéreas. Se ocorrer acidentalmente essa passagem, você vai ter aquele mecanismo de engasgo, né? Você imediatamente tosse e tenta expulsar essas partículas líquidas ou sólidas que tenham penetrado nas vias aéreas. Já quando você inspira, aí todos esses canais ficam abertos e o ar pode passar também para o tubo digestório, mas isso não ocorre porque as paredes do esôfago, normalmente ficam fechadas, ficam ocluídas, só se abrindo durante a passagem do alimento, ou seja, a partir da passagem do bolo alimentar, ela se abre e logo depois ela se fecha sucessivamente. E aí impede que o ar também passe livremente para o tubo digestório durante o processo da inspiração. A laringe fica então já abaixo da faringe, na região mais mediana do pescoço e mais anteriormente, já que a faringe fica mais posterior, a laringe fica mais anterior. E vai ser então a terceira porção das vias aéreas superiores. A laringe ela tem um outro papel importante além da função de vias aéreas. Ela tem a função de fonação. Ela produz os sons que vão ser utilizados para a articulação da voz e da linguagem.
através de mecanismos localizados na sua cavidade. O som, ao passar, o ar, ao passar por ela, emite sons. E essa emissão de sons é o que nós conhecemos como fonação.